Dando continuidade ao trabalho realizado pelo Conselho Regional de Farmácia, no curso básico de atualização em bacteriologia, nós iremos conversar hoje sobre o exame parcial de urina. O exame parcial de urina, historicamente, foi um dos primeiros exames a serem realizados na humanidade. Há relatos de 4.000 anos antes de Cristo, médicos suméricos e babilônicos faziam a documentação da análise desse exame que era tão relevante naquela época. Hipócrates também, no meados do século IV a.C., que é considerado o pai da medicina moderna, ele comparou também análises de urina de pacientes que ele considerava doentes daqueles pacientes que eram sadios, tentando descobrir as diferenças entre eles a partir dessa análise desse fluido corporal. Na Idade Média, foi inventado um equipamento chamado uroscópio, que ele se assemelha hoje aos balões orométricos, onde o médico colocava a urina do paciente e ele nem olhava o paciente. O que ele queria era saber como estava a característica daquela amostra, tentando ver o que estava acontecendo na verdade com aquele indivíduo. Se formos comparar a partir do tempo, no início do século XX, foi-se trabalhado tanto com essa amostra que o número de processamentos realizados nela tornava quase que inviável a análise desse fluido. Porém, com os avanços ocorridos nessa era moderna, a partir de 1940 em diante, esse exame tornou-se novamente popular e, a partir daí, ele foi considerado um dos exames mais solicitados na prática médica. Por que hoje a gente faz tanto parcial de urina? Primeiro porque, na verdade, ele vai permitir a análise do aparelho urinário desde a formação nos rins até a sua eliminação pela uretra e devido à facilidade com que essa amostra é obtida. Então, ela vai ser de fácil obtenção. E, ao mesmo tempo que eu tenho as doenças relacionadas a infecções primárias, nefropatias, sejam secundárias e primárias, presença de litíase urinária e outras doenças metabólicas que eu posso avaliar através do parcial de urina. Quando eu falo parcial de urina, na verdade eu posso ter vários sinônimos para ele. Exame de urina tipo 1, sumário de urina, urinálise, uranálise, urina de rotina, todos querem dizer a mesma coisa e é sobre isso que nós iremos conversar hoje. Se eu vou trabalhar com urina, é importante eu relembrar do que ela é composta. Então, a maior parte dela é composta de água e solutos. Dentro desses solutos, a ureia é o principal catabólito presente na urina. Além disso, eu também posso ter creatinina, ácido úrico e íons como cloreto, sódio, potássio e fosfatos. Além disso também, eu vou encontrar hormônios que vão ser excretados na urina, vitaminas e outros medicamentos. Então, na verdade, a composição básica da urina, além desses solutos, eu posso encontrar células, cristais, mucos, bactérias e a quantidade delas vai me informar se aquele indivíduo está doente ou não. Se a urina é uma amostra biológica e eu vou obter esse material no laboratório, eu tenho que obrigatoriamente trabalhar dentro das condições de precaução universal. Por quê? Ela é um produto infectante, é um material biológico e por isso eu vou ter que trabalhar com luvas, máscaras, muitas vezes no processo de manipulação desse material, jaleco fechado, enfim. Eu vou coletar esse material, eu vou ter que utilizar um recipiente adequado. Eu vou ter que dar para esse paciente orientações por escrito, vou utilizar recipiente limpo, seco, evitando vazamentos, porque é muito comum na nossa rotina clínica você entregar um frasco de urina para o paciente e ele traz junto com a requisição. Se ele tem vazamento, ali vai molhar a requisição, dando risco para o manipulador e também interferindo na qualidade do exame. Ele tem que ser descartável, esse frasco, porque com o número de exames hoje em dia torna-se inviável a reutilização adequada dos frascos. Não há necessidade de ser um frasco estéril, porém, se
Porém, se passar de 2 horas do processamento, sugere-se que o seja. Qual a amostra de urina que eu vou utilizar? Então, na maioria das vezes, eu vou usar o jato médio, aquela situação onde eu vou desprezar o jato inicial após uma correta antisepsia e vou colher. Inicialmente, eu vou dar preferência à primeira amostra da manhã, mas isso para pacientes que são considerados assintomáticos e como fosse uma triagem urinária. O paciente deve ser instruído que após realizar a coleta, ele tem que entregar num prazo máximo de 2 horas no laboratório. Passado esse tempo, a urina começa a sofrer alterações que vão interferir no resultado final. Eu posso colher uma amostra aleatória? Posso, porém eu vou ter interferentes em relação à primeira amostra da manhã. Então, eu tenho que relatar no laudo desse indivíduo que aquela amostra foi aleatória e não a primeira da manhã. Caso eu faça a amostra aleatória, eu sugiro ao paciente que ele fique no mínimo 3 horas aguardando para realizar a micção. Em pacientes internados, ele vai ser feito o processo de cateterização. Então, muitas vezes a urina vai ser obtida por catéter. E a amostra pediátrica, que hoje em dia também é um desafio muito grande, porque você vai ter volumes extremamente pequenos devido à utilização de sacos coletores utilizados. Essa amostra foi coletada, eu vou ter que conservar ela adequadamente para que ela mantenha as características mais próximas possível do momento da coleta. Eu não posso passar de 3 horas para avaliar esse material. Se passar esse tempo, eu vou ter que usar um conservante. E aí que está o problema. Não existe conservantes ideais. Todos eles podem interferir na análise físico-química. Então, eu tenho como exemplos de conservante ácido bórico, formol, timol, formalina, clorofórmio, fluoreto de sódio, entre outros. Mas todos eles vão interferir na análise físico-química de alguma maneira ou de outra. O que se utiliza na prática clínica é o processo de refrigeração. Passou-se 3 horas que essa amostra não vai ser trabalhada, refrigera a 2,8 graus Celsius. Se eu não fizer esse processo de conservação da urina, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento do pH devido à degradação das substâncias presentes na urina. A glicose pode ser consumida por micro-organismos que ali estejam. Os corpos cetônicos, eles são voláteis, podendo ser reduzidos e até negativados. Bilirrubinas são sensíveis à luz. Com o passar do tempo, se ela ficar parada, vai sumir essa bilirrubina. Eu posso ter redução de urobilinogênio. O nitrito pode passar a ser positivo por multiplicação de micro-organismos. Ocorrerá o fato de, muitas vezes, ficar turva devido à destruição da celularidade ali presente. As hemácias irão ser e cilindros serão diluídos, e além de alteração na coloração também dessa urina. Então, eu não posso esperar demais para realizar esse procedimento. Esse procedimento ele pode ser dividido em 3 fases. A fase inicial, que é a análise física da amostra de urina. A segunda fase é a análise química e a terceira é a análise microscópica. Essas 3 fases, elas vão fazer parte do exame de urina e que devem, após a realização, serem avaliadas em conjunto e não separadamente. O exame físico da urina, ele compreende o aspecto, a cor e a densidade, ou também chamada de gravidade específica. Então, vamos olhar cada uma delas separadamente. O aspecto, eu vou olhar essa urina contra a luz e eu vou verificar se ela tem um aspecto claro. Normalmente, ela é aspecto claro a transparente, é isso que se espera de uma urina normal. Porém, eu posso ter um aspecto ligeiramente turvo e até leitoso devido à presença excessiva de leucócitos, que seria um indício de infecção do trato urinário. Em relação à coloração,
Normalmente, a urina, ela tem aquela coloração específica da urina, amarelo-citrina, devido à presença de um pigmento chamado urocromo. Então, a presença desse pigmento vai fazer com que a urina tenha essa característica que vai do amarelo claro ao amarelo âmbar. Alterações na coloração vão também caracterizar problemas a esse indivíduo. Ela pode ser âmbar escuro, eritrocrômica, ou seja, relembrando a presença de eritrócitos, avermelhada, castanha em determinados cânceres, amarelo esverdeado, como utilização de antissépticos, como por exemplo pirídium, vai interferir, e vários outros medicamentos, vitaminas, drogas que o indivíduo utiliza, que vão ser excretados via urinária. Outro exame que faz parte da análise física é a gravidade específica. A gravidade específica, ela na verdade vai me caracterizar os solutos presentes na minha urina. E os valores dela vão caracterizar se aquele indivíduo está ou não está hidratado. Então, é o equilíbrio que ocorre entre a ingestão e a perda hídrica desse indivíduo. Eu posso fazer através do urodensímetro, do refatrômetro e da tira reagente. O urodensímetro, ele é pouco utilizado, antigamente ele era mais utilizado, porém hoje em dia não se utiliza mais devido à necessidade de um alto volume urinário. A leitura do urodensímetro seria visual no local da inserção do líquido com o equipamento. Então ali seria a leitura da densidade relativa. Já o refatômetro, você coloca a amostra de urina aqui e fecha. E você vai fazer a leitura na junção da faixa que une essas duas diferenças. No caso aqui, 1,035 seria a densidade relativa desse indivíduo. Quando eu uso esse equipamento, eu tenho que ter certeza que ele está adequado e que ele está calibrado. Como eu vou fazer a calibração desse equipamento? Eu vou utilizar água destilada aqui e vou fechar. Ela tem um parafuso aqui em cima, onde eu vou fazer com que a leitura fique no 1. Ela tem que dar 1.0. A partir daí eu tenho certeza que essa minha amostra está calibrada e eu estou dando a densidade relativa correta. Além do que, eu posso utilizar as tiras reagentes. Porém, as tiras reagentes, apesar de eu estar fazendo a determinação da densidade, ela vai ser por um método químico e não por um método físico. O odor nem sempre faz parte do laudo do parcial de urina. Porém, muitas vezes, ele pode ser utilizado como um aspecto de análise da urina também. O normal é que ela tenha aquele odor característico devido à degradação de ureia, que nós chamamos de sui generis. Porém, ela não pode pode estar alterada, e os odores que seriam considerados anormais, e você soltaria no laudo anormal, seria, por exemplo, o aspecto fétido presente em infecções bacterianas, o aspecto frutado e doce devido à presença de corpos cetônicos em um paciente com diabetes mellitus que esteja descompensado, o repolho odor de repolho devido à má absorção de metionina, ou até mesmo a presença de odor de desinfetante, que caracterizaria a contaminação por uso de antissépticos. E isso é relevante que você relate. Eu fiz análise físico-química, o próximo passo que eu vou utilizar é a realização do exame químico da urina. Hoje em dia, a maioria dos laboratórios utilizam as tiras reagentes, sejam elas feitas a leitura manual ou por processos automatizados, mas o princípio da técnica é o mesmo. Ela vai permitir, através de um método rápido, realizar a determinação de vários parâmetros químicos, o pH, a proteína, glicose, cetona, sangue, análise de bilirrubina, urobilinogênio, nitrito, leucócitos através da reação da leucócito-esterase e o parâmetro da densidade ou gravidade específica que eu falei para vocês, que poderia também ser realizado através da tira reagente.
Então a tira reagente ela vai me dar um resultado semi-quantitativo. Essas substâncias todas, elas podem ser avaliadas com a presença de traços, 1, 2, 3 ou até 4 cruzes daquela substância a ser pesquisada, ou eu posso dar, por exemplo, uma estimativa em miligramas. Algumas substâncias, como o urobilinogênio, ela vai estar em miligramas por decilitro, ok? Como que eu vou fazer a técnica da tira de urina? Eu vou homogeneizar obrigatoriamente essa amostra e em seguida a tira de urina é submergida no recipiente ou num tubo de ensaio de fundo cônico. É necessário esperar que essas reações químicas aconteçam e o tempo entre as reações elas vão ser diferentes de acordo com o soluto que eu estou pesquisando. Então, na verdade, vai de 30 segundos a 2 minutos, como na presença da reação dos leucócitos. E eu vou fazer a comparação com os padrões estipulados pelo fabricante. Aqui, se eu tivesse um processo automatizado, quem estaria fazendo esse processo de leitura seria a minha máquina. O que eu tenho como resultado da leitura dessa tira de urina? Então, a densidade ela vai variar de acordo com o estado hídrico do meu indivíduo. Então, na verdade, se ele está com uma perda hídrica, ele vai estar com uma densidade baixa, porque ele está perdendo urina, bastante líquido na urina. E pelo contrário, se ele está com uma atividade renal baixa, ele vai ter o quê? Uma elevação da densidade específica. Já o pH, ele vai ser a avaliação dos distúrbios eletrolíticos do sistema de origem metabólica ou respiratória. Ou seja, aquele paciente que está fazendo uso de substâncias como bicarbonato num ambiente hospitalar e querem saber junto com a gasometria, se esse indivíduo, como ele está reagindo ao tratamento. A proteína é a presença de doenças renais, porque normalmente nós não encontramos proteínas em quantidades significativas na urina. A glicose é utilizada basicamente para distúrbios, diabetes, avaliação de diabetes, e os corpos cetônicos também que seria associado a ela, porém ela pode estar presente em dietas onde o indivíduo retira os carboidratos. Então, naquela situação que ele não faz o consumo de carboidratos, ele vai utilizar ácidos graxos. E esses ácidos graxos vão dar como componentes finais os corpos cetônicos que serão liberados na urina. Além disso, estados febris ou até exercícios físicos intensos, eu posso ter o corpos cetônicos aumentado. O nitrito, ele já é mais específico para infecções do trato urinário. Porém, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Como eu falei para vocês lá no início da apresentação, se eu utilizo uma amostra do primeiro jato da manhã, aquela urina ela teve uma concentração normal e dá o tempo do micro-organismo reduzir o nitrato a nitrito. Porém, se eu pego uma amostra aleatória, aquele indivíduo pode estar com uma infecção urinária e não dá tempo de correr esse processo em vivo. Então, você pode ter um nitrito negativo e esse indivíduo ter infecção do trato urinário. A presença de sangue ou a hemoglobina livre pode estar presente em doenças principalmente glomerulares, tumores de bexiga, renal, urolitíase é extremamente comum, além de infecções renais graves. Os leucócitos, outra reação que acontece na tira de urina, basicamente vai estar associada à infecção do trato urinário, doenças inflamatórias e cálculo renal também pode estar presente na urina. Quando eu encontro bilirrubina e urobilinogênio, eles estão basicamente associados nos processos corporais. Então, a presença de bilirrubina basicamente vai me informar se eu tenho uma lesão hepática, seja por hepatite, cirrose, ou se eu estou com uma obstrução do duto biliar e essa urina vai estar com presença de bilirrubinas. Já o urobilinogênio, é normal que eu tenha em torno menos de 1 mg por decilitro de urobilinogênio na urina. Então, a
a presença de mais está associado a doenças hemolíticas ou estado patológico do trato intestinal. Então, se eu tenho um indivíduo, se ele tem uma icterícia, essa icterícia, ela é hemolítica ou é associada a processos hepáticos? Eu vou utilizar a visualização da bilirrubina e do urobilinogênio. Se esse indivíduo tem, devido a processos hepáticos, eu vou ter a bilirrubina aumentada. E se é por hemólise, eu vou ter o urobilinogênio. Eu vou ter que ter determinados cuidados com essa tira reativa, porque veja, eu tenho muitas informações associadas a ela, então eu vou ter que ter um cuidado muito rigoroso em relação a como eu vou guardar e armazenar essas amostras. Então, eu tenho que utilizar recipientes opacos e bem fechados, por quê? Porque a reação da luz, ela vai interferir no resultado final desse meu exame. Eu vou manter a tira em temperaturas abaixo de 30 graus, ou seja, temperatura ambiente, não posso congelar essa amostra de forma alguma. Passou o prazo de validade, eu não vou poder utilizar, então eu vou descartar essa amostra não utilizando. E se eu observo que apesar de estar dentro do prazo de validade, a cor normalmente que ela deveria estar não está presente, eu não utilizarei também esse material. Antigamente, muitas pessoas faziam o hábito de cortar as tiras no intuito de fazer uma economia. Então, esse processo é extremamente inadequado, porque eu preciso de uma área para que aquela reação aconteça. Se eu cortar essa tira, eu não vou ter a chance de ter a positividade como deveria ser e vai interferir na leitura dessa reação. Além do que, eu tenho que estar ciente que muitas vezes eu vou ter substâncias que vão interferir na minha leitura. Aquele indivíduo está tomando um medicamento, tomando a vitamina C, o ácido ascórbico, ele reage, ele é uma substância que vai fazer com que muitas reações possam dar falso negativa no meu parcial de urina. Então eu tenho que tomar cuidado em relação a isso. Pensando nesta situação, algumas tiras apresentam uma reação do ácido ascórbico. Fiz o meu exame químico, o exame físico, o próximo passo a ser tomado é a realização do exame microscópico da urina. Eu vou ter que obrigatoriamente juntar essas três fases para que eu avalie se elas estão coerentes entre si. Eu não posso simplesmente fazer como fosse 3 exames separadamente. Então, qual é o objetivo da realização da análise microscópica da minha urina? Eu tenho que avaliar e quantificar elementos que ali estejam, como, por exemplo, eritrócitos, leucócitos, células epiteliais, a presença de leveduras, cristais, espermatozoides, muco, tricomonas ou outras substâncias que possam estar ali apresentando como um artefato, um pólen, um talco que uma mãe utilizou e não fez a antisepsia correta no seu filho, que estaria ali presente mostrando que é uma contaminação. Quanto que eu vou precisar para realizar o exame de urina? Eu vou utilizar, em média, 10 ml. Eu vou volumes menores, como por exemplo pacientes pediátricos ou até neonatos, pacientes que tenham o volume urinário extremamente reduzido, como os anúricos, eu vou ter que fazer uma correlação entre o volume que eu vou analisar e o resultado final. Vou utilizar obrigatoriamente tubo cônico, então eu coloco 10 ml após a homogeneização da amostra e o próximo passo é o processo da centrifugação. Eu não posso centrifugar a velocidades superiores a 1.500 a 2.000 RPM. Por quê? Porque eu vou destruir essa celularidade. Obrigatoriamente, eu tenho que utilizar essa rotação. E o tempo, em torno de 5 minutos, é o padronizado e o suficiente para que essa urina seja centrifugada corretamente. Passado esse tempo, eu vou avaliar através dos métodos chamados quantitativos ou qualitativos. Dentro dos métodos quantitativos, eu posso utilizar a câmara de Neubauer e a câmara de Cassel. A câmara de Neubauer, como que eu vou trabalhar com ela? Eu vou pegar os 10 ml que foram centrifugados de urina,
Vou retirar 9 ml, restando 1 ml de sedimento dessa urina. Homogeneizarei com o auxílio de uma pipeta de Pasteur e monto a câmara de Neubauer, colocando a minha amostra ali dentro. Vou ao microscópio no aumento de 400 vezes. Só relembrando, a câmara de Neubauer é a mesma utilizada para outros líquidos biológicos, contagem de leucócito e eritrócito. E o que eu vou fazer a contagem? Eu vou fazer as contagens em um dos quadrantes. Se eu utilizar um dos quadrantes, o número de elementos que eu encontrar, eu vou multiplicar por 1000. Porém, se eu quiser contar 4 quadrantes, eu vou utilizar a contagem multiplicando por 250, ok? Então, leucócitos, células e hemácias, eu vou fazer dessa maneira para liberar esse resultado. Porém, se a presença de cilindros, eu vou relatar por números encontrados no campo no aumento de 100 vezes. Já demais elementos como cristais que eu encontre, muco, eu vou relatar com a presença de raros, 1, 2 ou até 3 cruzes. Isso quando eu utilizo a câmara de Neubauer. Eu posso também utilizar a lâmina chamada Cassel, que ela é uma lâmina descartável utilizada para contagem quantitativa de urina também. O objetivo dessa Cassel em relação a Neubauer é a facilidade do trabalho, porque quando eu trabalho com a câmara de Neubauer, eu tenho que fazer a limpeza, a retirada da lamínula, colocar a lamínula novamente e colocar nova urina a ser avaliada. E a Cassel vai permitir com que eu utilize 10, por exemplo, nessa única lâmina, 10 amostras diferentes. Então agiliza o meu processo, sem falar nos riscos de manipulação da amostra biológica. Se eu observar, pegando uma amostra e colocando em um aumento maior, o que eu tenho? Eu tenho ela dividida em 2 partes. Essas 2 partes são formadas por 9 círculos, formando 18 no total. Se eu contar todos os elementos presentes nesses 9 círculos, eu vou ter um volume de 0,1 microlitro, ok? Em seguida, eu vou avaliar o número de elementos que eu encontrei. Então, se eu contar os leucócitos e eritrócitos presentes nos 9 círculos, eu vou multiplicar esse resultado por 1000. Por quê? Porque esse 0,1 microlitros equivale para ml o 10.000. Porém, eu concentrei essa amostra 10 vezes. Então, por isso, o fator de conversão vai ser 1000, ok? Se eu utilizar os 18 círculos, se eu quero fazer a contagem nos 18 círculos, em vez de multiplicar por 1000, eu posso multiplicar por 500. A literatura recomenda que eu utilize, como eu falei para vocês, 10 ml. Porém, alguns autores sugerem que, em vez de usar 10 ml, eu utilize 12. Nesse caso, o fator de conversão vai ser diferente. Se eu utilizei 12 ml, retirei 11 ml e ficou 1, eu vou ter que utilizar o fator de diluição 1200 e não 1000, ok? Tomem esse cuidado. E se eu utilizar os 18 círculos, em vez de 500, 600. Eu contei leucócitos, contei eritrócitos, contei células epiteliais. Qual é o valor que eu espero de normalidade dentro da sedimentoscopia? Esse valor ele vai ser extremamente variável. Não existe uma padronização nacional em relação a isso, porque ele pode variar de acordo com a instituição, com a metodologia que vocês vão utilizar, se ela é manual, se ela é automatizada. Então, eu coloquei um exemplo dos mais utilizados. Até 10.000 células epiteliais por ml de urina seria o valor de referência, até 10.000 leucócitos e até 5.000 células. Se eu utilizar um processo automatizado, esses valores vão ser superiores, porque o processo de centrifugação e de preparo da amostra eu perco muitos elementos figurados da urina.
E isso não acontece no processo automatizado. Então, se eu tenho, de repente, trabalhando num local, eu estou fazendo um método manual e eu vou passar para o método automatizado, obrigatoriamente eu vou ter que fazer uma curva de conversão para que eu saiba qual é o valor esperado no método automatizado em relação ao método normal. Bom, eu utilizei ou uma Cassel ou uma Neubauer, perfeito, mas algumas pessoas podem não utilizar esse método com liberação por ml. A literatura fala também sobre o método da utilização com lâmina e lamínula. Esse é um método qualitativo e não quantitativo, porque eu não vou soltar por ml, eu vou soltar o resultado por campos. Então eu vou contar o número de aproximadamente 10 campos microscópicos, vou fazer uma média e eu vou relatar o número por campos. Quando eu falo leucócito e eritrócito, eu vou observar o campo de 400 vezes. Porém, em células epiteliais e cilindros, eu vou liberar de acordo com o campo de aumento de 100 vezes. Outros elementos presentes na urina, eu vou utilizar da mesma maneira que o método quantitativo, a presença de raros, 1, 2 ou 3 cruzes para os elementos. Como valores normais, a literatura também é extremamente variável, porém eu posso utilizar de até 2 hemácias por campo ser valor normal, até 5 leucócitos por campo ou até 5 células epiteliais por campo observado. Agora que nós liberamos os resultados por métodos quantitativos, vamos falar sobre os elementos que nós encontramos nessa análise microscópica. Um deles é o eritrócito. O eritrócito ele vai estar principalmente associado às doenças presentes no rim, como glomerulonefrite. Eu posso encontrar também infecções agudas. Eu posso ter um paciente com reações tóxicas imunológicas, neoplasias, distúrbios circulatórios. A presença de cálculos renais também vai fazer com que eu tenha eritrócitos presentes na amostra. Além do que, aquele indivíduo pode ter feito um exercício físico intenso, fazendo com que eu encontre não só eritrócitos, mas muitas vezes cilindros e alinos, e ele não ter absolutamente nada. Os leucócitos, eles, lembrando que são aquela característica dos chamados discos bicôncavos, muitas vezes ele está íntegro, mas devido à osmolaridade da urina, ele pode ser apresentado em forma de espículas e muitas vezes ele perde o conteúdo hemoglobínico, ficando apenas basicamente a membrana celular. A presença de leucócitos, ele vai estar associado então a infecções bacterianas, principalmente a cistite, pielo, prostatite e uretrite. É muito comum em glomerulonefrites, mas também em lúpus eritematoso sistêmico e tumores, ele estará presente na urina. Eles são maiores que os eritrócitos, fazendo com que eles sejam facilmente diferenciados dos mesmos. Células epiteliais, eu posso ter células epiteliais chamadas descamativas, onde eu tenho a presença de células poliédricas, o núcleo é extremamente pequeno e isso é característica de contaminação no momento em que aquela urina está sendo coletada. Muitas vezes essa descontaminação, esse processo de antisepsia, ele não é feito rigorosamente. Nós temos a presença de conteúdo vaginal no exame de urina da mulher, como é esse caso, onde eu tenho a presença de células-chave, as chamadas clucéus, da vaginose bacteriana causada por Gardnerella. Isso aqui, se essa urina fosse bem coletada, essa célula não deveria estar aí presente. Além de células epiteliais descamativas, eu posso ter células transitórias, que são menores e núcleos excêntricos, e a presença, como está no lado esquerdo, e do lado direito, que vocês estão avaliando, a presença de células renais. Elas são maiores que os leucócitos em comparação e os núcleos são maiores. Além de leucócitos e eritrócitos e células epiteliais, eu posso ter a presença de cilindros. Então, o cilindro, na verdade, ele é formado na luz tubular e são precipitados proteicos. Então, eu vou ter a proteína, a proteína formando o cilindro
E esse cilindro, de acordo com o que tem dentro dessa matriz proteica, vai caracterizar o tipo de cilindro que eu apresento. No caso, se ele não apresentar nada, apenas matriz proteica, ele vai ser o chamado cilindro hialino. Se ele apresentar eritrócitos, cilindro eritrocitário. Leucócitos, leucocitário, cilindros epiteliais. Se a presença dele em relação ao hialino for de presença de grânulos, que é decorrente da destruição dos elementos que estavam ali presentes, vai ser granular ou cilindro sério. Então, umas fotos caracterizando a presença de cilindro eritrocitário, onde vocês podem visualizar nesta figura a presença de eritrócitos no interior do cilindro, a presença de cilindros hialinos, onde, na verdade, não tem absolutamente nada em seu interior, apenas matriz proteica, cilindros epiteliais, onde nós temos a presença de células epiteliais formando essa característica tubular. O cilindro sério, ele apresenta essa chanfradura que é característico desse cilindro, é um péssimo prognóstico para o paciente, a presença de cilindros do tipo sério. O cilindro granuloso, onde a presença de grânulos no seu interior, e por fim o cilindro formado por leucócitos que estaria ali presente. Além de cilindros, eu posso encontrar cristais na urina, mas esses cristais nem sempre vão ser associados a infecções ou a algum processo patológico, certo? Ele é formado principalmente de sais inorgânicos, compostos orgânicos e muitas vezes até medicamentos. Esses cristais eu vou ter que relatar no meu resultado, porque a presença dele vai dar determinadas características de turbidez, por exemplo, na urina. Se eu encontrar em urinas ácidas, aspecto turvo, onde temos cristais de formas amorfas, eu posso estar frente ao urato. Como que eu vou ter certeza que ele é um urato? Eu posso aquecê-lo a 37 graus Celsius, porque os uratos eles se precipitam a baixas temperaturas e isso até dificulta o processo de microscopia, mas eu também posso utilizar o KOH 40%, uma gota. Se ele diluir, é porque ele era realmente um urato amorfo. Eu posso encontrar oxalato de cálcio. O oxalato de cálcio ele vem muitas vezes da ingesta do indivíduo. É uma salada de tomate, um repolho que ele comeu e vai ser formado os oxalatos na urina, lembrando um envelope ou pirâmide. Essa característica clássica que todos conhecem é o oxalato de cálcio dihidratado. Porém, nós podemos ter também o oxalato de cálcio monohidratado e ele pode aí ser confundido com eritrócitos, porque ele tem a característica mais ovalada. Se eu fico na dúvida se isso é um oxalato ou um eritrócito, eu posso utilizar o líquido de Turkey ou ácido acético, onde os eritrócitos iriam se romper, ok? Além de oxalato, eu posso encontrar ácido úrico na urina. O ácido úrico ele está presente em pacientes com gota, onde ele vai ser excretado via renal. Mostrando a foto maior do ácido úrico, a coloração dele é bem característica, amarelada. Quando eu tenho urina alcalina, eu também posso encontrar cristais presentes. Na urina alcalina, eu posso encontrar também cristais. Esses cristais, por exemplo, se forem amorfos em urina alcalina, vão ser os fosfatos amorfos. Como eu vou ter certeza que ele é um fosfato e não um urato, e se era numa urina ácida? Como a urina é alcalina, ele vai se diluir utilizando, por exemplo, ácido acético, ok? A diferença do urato e do fosfato é que o urato ele se dissolve a 37 graus, já o fosfato não. Eu posso encontrar os fosfatos triplos também, que é a característica de um caixão em formato de caixão, e ele está muito associado a bactérias que fazem o desdobramento de urease. Elas têm a urease quebrando a ureia,
Quem são os micro-organismos que fazem isso? Por exemplo, infecções urinárias com micro-organismos da família Proteus, Proteus mirabilis, pode ser também o grupo da Klebsiella, que é extremamente comum em infecções do trato urinário. Posso encontrar biurato de amônio, que seria também presente em urina alcalina. Alguns cristais, se eu encontrar na urina, são indícios de um estado patológico. Por exemplo, cristais de cistina. Os cristais de cistina estão associados basicamente a cálculos urinários ou a síndromes metabólicas presentes naquele indivíduo. A característica dele é que ele parece vidro, eles são cristais hexagonais e lembram um vidro quebrado. Já outros cristais, como por exemplo tirosina, leucina e cristais de bilirrubina, eles vão estar presentes basicamente em doenças hepáticas. Então a presença de cristais de tirosina, que vão lembrar espículas, leucina, tomar cuidado porque muitos artefatos se parecem com leucina, olhar com carinho, ele apresenta duas membranas, como se fossem duas membranas presentes, e cristais de bilirrubina que vão ter aquela característica amarelada do pigmento de bilirrubina. Eu posso também encontrar, além de cristais, bactérias na minha urina, mas eu tenho que tomar muito cuidado para eu relatar esse resultado no exame do parcial de urina. Por quê? Normalmente a urina é estéril. Se eu relatar que tem bactérias, eu estou afirmando ao médico que esse indivíduo tem infecção do trato urinário. E, na verdade, a presença dela pode estar associada a uma contaminação, porque no momento que a urina é produzida, ela vai passar pela uretra e vai para o ambiente externo. E nesse momento ela pode carrear micro-organismos. Então, se uma coleta de urina foi realizada inadequadamente, eu vou ter a presença de bactérias. E também se eu tiver uma amostra que ficou parada sem conservante, ou seja, eu não acondicionei em refrigeração essa amostra, aquele micro-organismo irá se multiplicar constantemente. Então, na verdade, se eu quero saber se tem bactérias naquela urina, eu tenho que fazer o quê? Fazer a coloração de Gram, porque eu posso também ter microbiota vaginal, que muitas vezes são bacilos gram-positivos, e se eu soltar como bacteriúria aquele resultado, no dia seguinte a cultura vai ser negativa, porque os Dodleis não crescem nos meios de cultura usuais. Então, eu posso fazer ou o Gram ou a coloração da bactéria através da gota de urina não centrifugada. A gota de urina não centrifugada nada mais é do que eu colocar 50 microlitros de uma urina depois de homogeneizada numa lâmina, vou esperar secar e vou corar essa lâmina. Se eu observar pelo menos um micro-organismo por campo no aumento de imersão, vai ter uma correlação com a cultura de superior a 10 a 5 unidades formadoras de colônia por ml. Ou seja, eu estou confirmando que aquele indivíduo tem infecção do trato urinário, ok? Sejam eles por bactérias gram-negativas ou por bactérias gram-positivas. Posso também encontrar levedura? Posso. Da mesma maneira com as bactérias, eu posso também ter a cândida causando infecção do trato urinário, porém, muitas vezes o paciente tem uma candidíase vaginal e no momento da coleta também pode se contaminar com esse micro-organismo. Então eu tenho que avaliar se aquela urina foi realmente bem coletada, a presença de células epiteliais é um indício em relação a isso. Posso encontrar tricomonas, a característica dele é que ele apresenta ele é flagelado e com movimentos axiais, porém o tricomonas ele não faz parte do aparelho urinário, ele vai estar presente devido à contaminação vaginal daquela urina. E muitas vezes, se ele não está vivo, ele vai ficar parado e aí você vai poder contar como leucócito. Tomar cuidado em relação a isso. Olhar sempre a característica da urina. Se eu tenho muitas células epiteliais, provavelmente eu tenho uma contaminação vaginal, se é uma urina feminina. Posso encontrar espermatozoides numa urina. Então, quando eu encontro espermatozoides na urina, se é um homem, ele não deveria estar ali, eu vou relatar. Porém, se é mulher, ele não deveria. E é uma questão ética. Eu não vou relatar a presença de espermatozoides
em urinas do sexo feminino. Na presença de muco, muitos laboratórios fazem o relato dele ou não, vai depender da instituição onde você está trabalhando. O muco ele pode estar presente fazendo filamentos na urina e ele é formado composto proteico. Realizado o procedimento de análise física, análise química e análise microscópica, eu tenho que juntar esses 3 resultados. Eles não devem ser avaliados separadamente, e sim confrontado um em relação ao outro. Se eu encontrei a presença de hemácias na tira de urina, eu vou ter que encontrar hemácias na análise microscópica. Se aquela urina tem aspecto turvo, eu vou ter que encontrar elementos presentes, seja cristais, seja leucócitos, sejam eritrócitos, células epiteliais. Eu não posso apresentar uma urina límpida e ter um monte de elementos figurados presentes nela. Ok? E indiferente de qual processo que eu utilize para análise desse material, eu tenho que ter uma padronização dentro do da própria equipe do laboratório. Assim, eu tenho que ter esse procedimento bem documentado e todos têm que ler dentro daquela laboratório de maneira semelhante, porque pelo menos assim eu vou reduzir fontes de erro. Além do que, eu tenho que proceder o controle de qualidade desse exame. Sejam eles realizados de maneira interna ou através de uma avaliação externa, porque eu tenho que garantir a confiabilidade dos resultados que eu estou liberando. Agradeço a atenção de vocês. Até uma próxima.